pegada supinada ou pronada? Eis a questão, a dúvida que não quer calar. A galera pergunta pra caramba, questiona pra caramba. É melhor pegar pronado para fazer o tríceps ou pegar supinado? Muda muito? Já coloquei, inclusive, saiu um vídeo agora recente, olha aqui no meu feed, o vídeo anterior a esse, onde eu comentava sobre isso, que a inserção do tríceps braquial é no olecrano da una, e quando a gente faz a supinação e pronação, quando nós realizamos a supinação e pronação, o olecrano da una não se movimenta, a inserção do tríceps não altera, não vejo lógica de ter uma alteração para ativação muscular do tríceps braquial com a pegada supinada e pronada, mantendo relativas cargas tensionais na região, beleza? Mas aí a galera questiona e fala do estudo do Vilauba, et al. 2024, esse ano saiu um estudo mostrando o contrário, que a pegada supinada ativou mais a cabeça longa do tríceps braquial significativamente, ativou quase 4% a mais a cabeça lateral do tríceps braquial, mas não deu diferença significativa. Mas a pegada supinada, nas duas cabeças, deu mais ativação, uma significativa, outra não. Como é que foi feito esse estudo? Quem está me acompanhando aqui pelo YouTube vai poder ver as imagens desse estudo. Se tu estás me acompanhando aqui no Instagram, corre depois no meu canal no YouTube e dá uma olhadinha que vai ter as imagens também. E além disso, se quiseres baixar o artigo no meu grupo no Telegram, no YouTube eu vou deixar o link e a descrição aqui embaixo. E no Instagram, talvez eu consiga colocar a descrição, o link para te clicares e ir no grupo do Telegram para baixar esse artigo. Tem os meus comentários, as minhas anotações e os meus comentários nesse artigo. Então, o Vilauba e colaboradores de 2024, eles fizeram o quê? Pegaram um grupo de homens e mulheres. Aí já misturou ambos os sexos, né? Complicou um pouco, treinados e destreinados. Complicou também nessa situação. Mas tá tudo bem, o estudo foi bem feito, tá? Só que o normal normalmente é separar homens para fazer um estudo, mulheres, depois para ver se a relação é a mesma, e treinados para um lado, faz um estudo com treinados, destreinados para o outro lado, para fazer uma análise se o comportamento da resposta é a mesma para treinados e destreinados. Não foi feito isso, foi juntado tudo, mas o estudo foi muito bem conduzido. E aí o que eles fizeram? Eles familiarizaram para os experimentos que eles fizeram. Então era tríceps na polia, alta, certo? Com a pegada pronada e com a pegada supinada para fazer esse tríceps. E aí eles usaram a alça, pega na mão, o pessoal pegava na mão a alça e fazia a execução. Quem está me acompanhando no estudo no YouTube, tem aqui a imagem para vocês poderem acompanhar detalhadamente como é que foi feita essa pegada com a alça. Então a alça na mão, certo? Vejam que tem um braço de momento em relação ao cotovelo pegando na mão. Essa foi uma forma de fazer, tanto supinado quanto pronado pegavam a alça na mão, correto? Mais tradicional, só que unilateral, não foi bilateral. Para o lado dominante, unilateral. E a outra forma que eles fizeram foi usar um strap fixado no punho e daqui partir o cabo. Então vejam que com a alça o cabo parte daqui. Olhem bem na imagem, quem está me acompanhando pelo YouTube agora, essa imagem. E o strap fixo ao punho, o cabo parte daqui. Então eu tenho uma diferença de braço de momento entre um e outro e isso impactou os resultados. Beleza? E o resultado está entre esse braço de momento diferente de um para outro, cabo saindo daqui na alça, o cabo com o strap fixo ao punho saindo daqui. Beleza? Só que aí o que a galera fez? Monitorou eletromiograficamente tríceps braquial, como eu já comentei, cabeça longa e cabeça lateral, e os flexores do punho e extensores do punho também foram monitorados eletromiograficamente para ver as ativações nessas condições. Foram familiarizados, tiveram critérios de inclusão dos indivíduos no estudo, dos indivíduos que participaram do estudo, tiveram critérios de exclusão, o trabalho está muito bem executado, muito bem amarrado, né? Nesse sentido. E aí, como é que eles definiram a carga para o cara trabalhar, a quilagem para o cara trabalhar? Eles fizeram uma estimativa de um RM pela equação de Burzych de 93. Essa equação, ela é muito boa, galera. A gente põe uma quilagem no aparelho que vai treinar, no exercício que vai executar, nas condições que vai executar. Essa quilagem tem que ser de tal forma que ela rode entre 2 a 10 RMs. Eles colocaram quilagem para rodar entre 6 a 10 RMs. O indivíduo, com aquela quilagem, ele faz o número de repetições possível, que deve estar nesse estudo entre 6 a 10 RMs. Se coloca nessa equação de Burzych, ela vai estimar um RM. Beleza? Beleza. Foi assim que eles fizeram. Porém, aí vem uma categorização minha para os resultados que vai influenciar. Eles fizeram com alça e na pegada supinada. Guardem isso. Fizeram com alça e na pegada supinada. E esse 1RM se definiu como o valor de 1RM, carga máxima, 100% de força, e se definiu 80% desse valor
para se colocar em uma série onde os indivíduos deveriam fazer até a falha e era monitorado eletromiograficamente essa série. Essa série, os indivíduos faziam a flexão do cotovelo até 90 graus e estendiam completamente o cotovelo. 90 graus e estendiam completamente o cotovelo. Não é uma amplitude total como comumente, convencionalmente, nós trabalhamos na academia. Você trabalhou aí, nesse caso, com uma amplitude parcial. Ok, tá tudo certo. Isso é um protocolo metodológico definido pelos autores para o estudo deles. E tá tudo certo, tá tudo tranquilo, certo? Só que guardem isso. Para as 4 condições testadas, né, com alça pronado, com alça supinado, com strap no punho, antebraço pronado, com strap no punho, antebraço supinado, foi testado com um RM que foi feito na pegada supinada e com alça. Beleza até aí? A cadência também foi controlada durante o experimento, 2 segundos concêntrico, 2 segundos excêntrico. Por isso que eu digo, foi muito bem feito o estudo. E a 80% em um RM, os indivíduos faziam a repetição até a falha, monitorava-se o número de repetições e monitorava-se o sinal eletromiográfico de toda a série. O que o Vilauba e colaboradores encontraram? O que eles encontraram? Que o tríceps cabeça longa, na pegada supinada com alça, a ativação do tríceps cabeça longa foi maior do que em qualquer outra condição. Na condição pronada foi superior também. Então vejam bem, pegar supinado deu maior ativação da cabeça longa do tríceps em relação à pegada pronada, que é a que mais nós utilizamos na academia. E aí vai contraditoriamente ao meu post anterior, que eu disse que não haveria diferença. Calma, que eu não concluí a análise do estudo ainda. E lembrando que o estudo está no Telegram, no meu grupo no Telegram, para vocês baixarem, olharem, estudarem, tirarem as conclusões de vocês, ok? Bom, a cabeça lateral também deu mais ativação na pegada supinada que a pronada, mas foi ali em torno dos 4%, pouquinho menos de 4%, não deu diferença estatisticamente significativa. Para a cabeça longa, deu diferença estatisticamente significativa favorável à pegada supinada, beleza? Quando se pegou pronado, os flexores do punho foram mais ativados, porque a tendência quando se pega pronado, tanto na alça, né, é fazer a extensão do punho, aí os flexores do punho tiveram uma ativação bem superior. Dá uma olhadinha, quem está me acompanhando pelo YouTube, dá uma olhadinha no gráfico aí. E quando se pegou supinado, a tendência do supinado é flexionar o punho, e aí os extensores do punho tiveram uma ativação muito grande. Então, com relação à atividade de flexores e extensores do punho, deu a lógica, né, gurizada? Deu exatamente a lógica de estabilização do punho, devido à tendência ou de flexionar o punho na pegada supinada ou de estender o punho na pegada pronada. E aí os músculos que evitam esse movimento atuam em isometria e deu mais ativação. Tudo certo, tudo tranquilo. O que reside aí... Ah, e outro detalhe, com a pegada com alça, tanto na pegada supinada quanto na pegada pronada, deu mais atividade quando se compara com o strap. E aí vem aquela explicação do braço de momento. Quando eu pego na alça, por exemplo, com a pegada pronada, eu tenho desse ponto da alça até o cotovelo o braço de momento. Quando eu uso o strap fixo ao punho com o cabo saindo daqui, eu tenho desse ponto o braço de momento até o cotovelo. Então eu tenho um braço de momento menor com o strap fixo ao punho e eu tenho um braço de momento maior quando eu uso a alça. Então por isso que tanto na pegada supinada quanto na pegada pronada, o uso da alça ativou mais o tríceps braquial, tanto na cabeça longa quanto na cabeça lateral. Em algumas circunstâncias deu diferença significativa, em outras não. Mas sempre deu mais ativação. Dá uma olhadinha nos gráficos. Então vejam bem, sempre usar a alça é vantagem em relação ao strap fixo ao punho. Vai trabalhar mais os flexores ou extensores do punho, dependendo da posição supinada ou pronada, e tem um braço de momento maior que exige mais do tríceps braquial. Cria um torque resistivo maior, gerando uma atividade eletromiográfica maior para tríceps braquial, tanto cabeça longa quanto cabeça lateral, beleza? A questão fica entre pronado e supinado, com a alça principalmente, que deu maior para a supinação. Os autores acreditam isso e colocam isso e fixam isso, que há uma diferença de, até anotei aqui, ó, 1,08 milímetros em pegar supinado e pegar pronado, favorável a pegada supinada. Então esse 1,08 milímetros, que isso equivale a 0,1 centímetro, eles acreditam que essa seria a diferença favorável à pegada supinada, e isso causou então maior atividade na pegada supinada. É uma das situações que eles colocam como explicação para isso. Eu colocaria uma outra situação, e colocaria aí um questionamento que eu vejo que é uma limitação que inclusive os autores colocam no final do trabalho. Eles concordam que essa é uma limitação do estudo, só que eu acho que é uma limitação importante que nós temos que debater melhor. Qual é a limitação?
o teste de um RM, que melhor, foi uma estimativa do valor de um RM. Como é que ele foi feito? Na pegada supinada e com a alça. E aí aquilo que eu coloquei no meu último post, dá uma olhadinha também no meu último post. A pegada supinada e a pegada pronada, se tu fizer o teste de um RM, tu vais obter o mesmo valor de um RM? Certamente não. Se tu fizeres o teste de um RM clássico, sem estimar, através da pegada supinada e pronada, tu vais perceber que a quilagem que tu vais conseguir colocar na pegada pronada é maior. Na supinada é menor. Então, como eles fizeram o teste na supinada e calibraram 80% na supinada, na pronada eu conseguiria, a amostra conseguiria colocar uma quilagem maior, significa o quê? Que essa amostra, na pegada pronada, trabalhou com uma quilagem menor do que aquele conseguiria produzir. Tanto é verdade que o número de repetições foi maior. Então a pegada pronada, na realidade, a quilagem que estava ali não representava efetivamente 80% do RM, representava menos. E como é menos, um esforço menor, isso repercutiu numa atividade eletromiográfica menor, que também repercutiu num número de repetições. Olha o gráfico agora, quem está me acompanhando no YouTube, olha o gráfico aqui. Um número de repetições maior para fazer a pegada pronada em relação à pegada supinada. Então eu vejo que aí está uma limitação forte do estudo do ponto de vista prescritivo e do ponto de vista metodológico. Por quê? Porque nessa condição eu não tenho equalização perfeita do 80% de um RM. Porque, repito, reitero, reforço, 80% de um RM feito na pegada supinada e transferido para a pegada pronada não vai dar certo. Porque na pegada pronada eu boto mais quilagem que na pegada supinada. Então, meu 80% na pegada pronada é uma quilagem maior do que 80% da pegada supinada. E isso causou maior ativação, portanto, na cabeça longa do tríceps braquial na pegada supinada e menor ativação na pegada pronada, porque a intensidade era menor. Vale a pena vocês irem no Instagram baixar esse estudo e vale a pena também dar uma olhadinha nesse estudo pelo YouTube. Se tu está assistindo pelo YouTube, bacana, porque tu viu todas as imagens cruzando aqui. Se tu está vendo pelo Instagram, vai no meu canal no YouTube, Professor Dr. João Moura, e dá uma olhadinha lá também, que vai estar com os gráficos aí mostrando todo o detalhamento. Beleza? Valeu, gurizada. Espero ter ajudado e justificado o meu ponto de vista com relação ao tríceps na polia alta. Tamo junto.